Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e este é o podcast do RH, sempre trazendo conteúdos relevantes e acompanhados por convidados especiais com histórias, vivências e experiências nas áreas de gestão de pessoas e recursos humanos. Fique comigo e acompanhe! Vamos iniciar mais um podcast do RH. Neste episódio, abordaremos sobre as competências do gestor de recursos humanos e para abrilhantar o nosso episódio, conto com a participação do professor, mestre, master coach e mentor de empresários, José Rodolfo Grom. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, professor Luciano. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra de estar aqui falando com você e com os nossos alunos e poder compartilhar um pouquinho, sobre o que nós estamos vivenciando de mudança na ação do RH antes pandemia, durante pandemia e o que a gente já tem identificado como necessidade de novas competências pós-pandemia também. Então, a gratidão imensa em poder estar com vocês aqui no curso de Gestão de Recursos Humanos. Bom, e para a gente começar, professor, eu gostaria que comentasse um pouco da sua formação e da sua trajetória, na área de RH até chegar a essa atividade atual que hoje o professor trabalha especificamente com mentorias, para empresários. Eu gostaria que o professor comentasse para o nosso ouvinte entender como tudo isso tem funcionado. Perfeito. Eu falo que eu nasci na área de RH, eu comecei a trabalhar muito cedo. E com 16 anos eu tive minha primeira oportunidade, depois de sair de uma área de office boy, a trabalhar com o departamento pessoal num plano de saúde em Maringá, a cidade onde eu vivo. E depois de trabalhar em departamento pessoal, nesse plano de saúde, eu fui convidado a assumir a supervisão de RH, na época com 18 anos de idade. Então, respondendo pela área de RH de Maringá, Ubiratã e Cascavel. Fiquei nesse plano de saúde até 2006, mais ou menos. Aí saí, fui abrir uma empresa para mim, na área financeira, que é onde eu conto o case meu de empreendedorismo, primeiro grande case de empreendedorismo, que eu quebrei, não deu nada certo, fiz tudo aquilo que o empreendedor não pode fazer, voltei para o mercado, trabalhando no hospital como supervisor de RH. Quando finalizei minha faculdade, eu sou graduado em administração aqui pela UEM, eu passei num programa trainee da Gazin, em Douradina, aqui no Paraná, onde eu assumi toda a área de coordenação de treinamento e desenvolvimento da Gazin a nível Brasil. Então, aí eu pude desenvolver muitas competências de RH e muitas competências estratégicas de gestão de pessoas, estratégia de negócios. Fiquei na Gazin até 2010, voltei para Maringá, fui trabalhar no agro, enquanto supervisor de RH também. E em 2012 tive a oportunidade de ir para uma multinacional, onde eu assumi um papel de business partner na área de RH e negócios. Então, tive mais oportunidade de trabalhar com práticas, conceitos de RH a nível Brasil, América Latina e também Estados Unidos, porque a prática de gestão deles é diferente. E nessa empresa até recebi uma outra proposta, onde eu fui para um grupo aqui da cidade, que hoje é uma multinacional, fazer a parte de gestão corporativa administrativa. Não só RH, mas várias outras áreas aí dentro do contexto de gestão. Nesse meio termo, estudando, fazendo MBA, mestrado, especializações, formações, dando aula, enfim, eu, em 2016, abri minha empresa, que é a Trianon Consultoria, hoje é uma empresa de consultoria em recursos humanos e negócios. E como o professor falou, então hoje eu faço eu intercalo, Primeiro, a minha empresa enquanto empresário, depois enquanto mentor, atendendo empresários e executivos em relação a ações de pessoas e negócios, e também dando aula, que é uma das grandes paixões que eu tenho, Eu mais aprendo do que eu ensino. Então, hoje é um pouquinho desse movimento nosso dentro desse cenário do mercado de trabalho. Que bacana. Bom, professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E dentro dessa vivência que o professor já teve na área de recursos humanos, qual que é a percepção que foi sendo construída? Quais são na visão do professor, quais as responsabilidades e papéis que o RH precisa desenvolver e desempenhar dentro de uma empresa? Professor, hoje eu tenho a oportunidade de vivenciar 3 lados. Primeiro, eu vivencio o meu lado enquanto empresário, olhando a minha equipe, depois eu verifico o empresário que eu atendo, ele olhando a equipe dele, e atendo muitos profissionais da área de RH também dentro de trabalho de mentoria, além da minha consultoria. E o profissional de RH hoje, ele se encontra em um momento totalmente VUCA, como a gente vive mesmo, vulnerável,
ambíguo, complexo, incerto, onde a principal habilidade que ele tem que ter é da adaptação. Esse profissional de RH, ele tem que estar muito conectado com tudo que está acontecendo no mercado, traduzir essas mudanças em estratégias de pessoas, para que ele possa entender como ele vai recrutar mais rápido, aonde ele vai recrutar, de que maneira que ele vai recrutar, porque, por exemplo, quando a gente fala de recrutamento, mudou toda o escopo de uma área de recursos humanos que trabalha com foco em recrutamento e seleção, ou que tem dentro da sua estrutura algum profissional que faz recrutamento e seleção. Então, ele tem que entender que, além das competências técnicas, que normalmente a gente avalia, a gente vai ter que considerar o fit cultural da organização, a gente vai ter que avaliar o viés inconsciente, nós vamos ter que trabalhar com metodologias ágeis no recrutamento e seleção, além da própria tecnologia, para fazer com que esse processo seja rápido, tecnológico e humanizado. Então, se esse profissional não está olhando esse mercado, dificilmente ele vai compreender que isso é possível ser feito ou como pode ser feito. Além disso, né, considerando as ações do RH enquanto um gestor da cultura da empresa, ele precisa estar muito alinhado com o que está acontecendo com essa empresa no mercado. Vamos trazer nesse momento que nós nos encontramos. Muitas empresas fechadas, muitas empresas trabalhando com a sua capacidade de produção extremamente reduzida. É natural que a cultura da empresa sofra esse impacto, o clima das equipes também sofra esse impacto. Então, como que o RH ele tem um tino para o negócio, para entender o que aconteceu, estabelecer programas de revaloração da cultura, ou programas de acompanhamento dos funcionários, ou fortalecer algumas capacitações que são específicas, para que essa empresa ela continue se tornando um pouco mais competitiva no mercado. Porque se o RH não tem esse viés, ele tem um viés operacional, ele não vai entender que ele vai ter que capacitar a equipe para ser uma equipe vendedora, né? Uma das questões que a gente precisa entender nesse momento é que todo mundo precisa se tornar ainda mais vendedor da sua empresa. E não é só quem está na área comercial. Então, se o RH não tem esse feeling, dificilmente ele vai entender que ele vai ter que capacitar quem é da área da qualidade, um exemplo da área de produção, ele vai ter que capacitar quem é da área do marketing para ser vendedor. Essa semana eu estava tendo um feedback com a minha equipe e uma das questões que eu passei para a minha executiva justamente foi assim, que ela precisa entender que quem vai olhar as nossas mídias, eles precisam entender aquilo dentro de uma linha de comunicação de vendas, e não apenas de um post tradicional e simples, como era antigamente. Então, os profissionais que estão vinculados dentro das estratégias de RH ou das operações de RH precisa ter uma leitura muito rápida em relação a tudo isso que está acontecendo, tem que traduzir isso em estratégias mesmo para o negócio, mas não só traduzir, tem que executar, tem que trazer o corpo diretivo, os gestores, os líderes para olhar para onde esse RH está olhando, porque às vezes nem o empresário consegue nesse momento parar para olhar para outro lugar, professor. Eu atendo muito empresário e eu vejo empresário com dificuldade em saber para onde vai. E aí o RH fica na desconfiança de será que vou, falo, me posiciono ou não, ou fico no meu canto. Então o RH, nesse momento, além dessas competências, ele tem que ter uma competência de influenciação muito grande sobre o negócio, sobre o executivo, e tem que também trazer coisas novas para a empresa, porque quem que está olhando oportunidades para a empresa nesse momento? Às vezes não é o CEO, não é o executivo, porque o executivo está vendo como que mantém a empresa viva. Então esse RH, conectado nesse momento tão crítico que nós estamos, ele vai fazer muito além do papel dele tradicional, justamente porque já faz uns 4 anos que a gente tem falado muito, que aquele RH tradicional ele já estava fadado a morrer, e agora a gente vê muito isso, né? Quem não se adaptou, quem não se preparou, quem não buscou coisas, complementos, formações, uma graduação, uma pós, agora está tendo muita dificuldade de ficar na empresa, justamente porque as empresas estão fazendo cortes, e aí está ficando com aquele funcionário que entrega mais resultado e é mais comprometido. Isso vai trazendo realmente uma aceleração, né, em todo o movimento que já estava em construção, né? A gente já tinha, assim, ano a ano, a velocidade ia aumentando, as mudanças iam acontecendo, mas ainda estava em curso, né? E agora isso tudo dá um pico exponencial de revolução, e aqueles que estavam, de certa forma, entre aspas, acomodados, agora precisam se mexer urgentemente, senão não vão conseguir dar resposta, né, para as necessidades. Professor, no seu dia a dia, nos atendimentos com empresas, empresários e profissionais, como é que você tem percebido o posicionamento, né, dos empresários e das empresas com relação a essa participação mais ativa do RH? O empresário ele está aberto a essa iniciativa, a essa nova cultura,
E o profissional de RH também, ele está preparado para assumir esse papel tão estratégico que a gente tem falado? Professor, hoje a gente tem vários contextos, né, dependendo muito assim, o tamanho da empresa e principalmente a cultura da empresa. Mas, de uma maneira geral, dentro das regiões que eu atuo, e não é Maringá, não é só Paraná, fora daqui também, outros estados, eu tenho identificado muito o empresário desconfiado se o RH tem capacidade técnica e resiliência para suportar algumas questões que fica mais num board, né, numa gestão mais estratégica. Então, eu vejo o executivo, né, CEO precisando. Em algumas empresas eu vejo ele dando todas as diretrizes para que o RH assuma o papel, mas aí o RH, talvez, né, e quando eu falo o RH é o time, ou por falta de conhecimento, ou de confiança, ou de vivência no mercado, não assume esse papel. Então, outras áreas acabam fazendo um papel mais estratégico, e normalmente são áreas mais ligadas à área comercial, áreas ligadas, às vezes, produção, logística, desenvolvimento de produtos, serviços. Então, eu vejo esse cenário, mas vejo também ambientes que o RH ele tem competência, ele tem total capacidade, maturidade para fazer esse movimento, mas o empresário não dando abertura. E é onde eu acredito muito que o RH ele tem que conquistar, sim, o espaço dele. Mas como que a gente conquista o nosso espaço? Mostrando o quanto que a gente pode entregar resultado palpável, quantitativo para o negócio. Existe uma lenda que tem na área de RH que o resultado do RH é subjetivo. Eu não concordo com isso. Nunca concordei quando eu era executivo. Então, a gente pode, sim, demonstrar muitos resultados quantitativos para a empresa, desde que nós saibamos trabalhar com os indicadores corretos de gestão, de RH, de departamento pessoal, de segurança do trabalho. Então, desde que a gente tenha a habilidade de trabalhar com essa metrificação, a gente consegue apresentar o quanto o RH está interferindo e impactando no negócio. Não só com rotatividade, com absenteísmo, com treinamento, e esses indicadores ainda são indicadores assim, muito imaturos dentro de uma gestão como a gente precisa agora. A gente precisa ter indicador de o quanto que o RH está conduzindo uma transformação cultural, o quanto que o RH está trazendo profissionais rápidos, com competência, para dinamizar a estratégia de negócio da empresa, o quanto que o RH está se conectando com o ecossistema da qual ele faz parte e mostrando a tendência para onde que está indo a área de gestão de pessoas, sensibiliza para a utilização de softwares, de plataformas, né, de recursos que hoje a gente tem à disposição, que vai entregar resultado, vai trazer uma acurácia maior, que vai economizar também, talvez em headcount, em pessoas, né, dentro da empresa. Então, esse RH, se ele seguir esse olhar tecnológico e saber trabalhar com indicadores, com conta, fazer conta, porque uma das coisas que eu gosto de falar para todo mundo, eu fui um RH criado em RH, só que eu não gostava de fazer conta, professor, porque eu tinha uma crença na época da faculdade, que quando eu trabalhava com RH, eu não precisava estudar matemática financeira, produção, contabilidade, estatística, e eu só aprendi isso quando eu fui trabalhar na Gazin, que como eu tinha que entender de estratégia de negócio para poder cascatear, eu tive tudo aquilo que eu só estudei para passar, e eu não tenho vergonha de falar, porque eu não quero que as pessoas gastem nem errem como eu errei, tudo aquilo que eu só estudava para tirar nota, para passar, eu tive que pagar um professor particular para me ensinar. Então, o RH ele precisa ter um olhar de business. Quando eu falo ter olhar de business, não é só quem é da administração, não, pessoal. Assim como a gente fala muito, né, com colegas da área da psicologia que precisa entender de negócios e profissionais da administração precisam entender mais de comportamento humano, independentemente qual é a formação do profissional. Ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de negócios e ele precisa entender muito de indicadores, saber fazer conta, tem que ser muito rápido, porque o empresário, a hora que você está apresentando um projeto para ele não tem tanto tempo, no máximo talvez 3 minutos, e você tem que ter um pitch de vendas, habilidade de vendas, muito bem elaborado, com números, indicadores para você poder argumentar. Então esse renascimento de um papel de RH realmente como um intraempreendedor do negócio, é importante os profissionais terem agora, porque daqui para frente, toda a maneira pela qual até então as empresas vinham fazendo negócio, ela vai ser totalmente alterada. E-commerce, que a gente já tem visto aí o crescimento, a redução das equipes, times híbridos trabalhando em casa e trabalhando na empresa, muitos times home office. Então, isso tudo impacta no comportamento do indivíduo, na personalidade, no estado emocional, né, desse indivíduo e, consequentemente, na entrega. E o RH está olhando tudo isso, ele está lá fechadinho, só fazendo contas, contratando, inserindo no sistema,
demitindo, fazendo folha de pagamento e férias. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, e talvez muitos que estão ouvindo agora, o professor vai falar assim, mas aqui, professor, a gente não tem essa oportunidade, aqui na cultura da minha empresa familiar. E assim, eu trabalhei em empresa familiar, pequena, grande, eu sei das dificuldades, mas a gente precisa forçar essa cultura. Porque daí a gente vai num limite, né, professor? Quando a gente força a cultura, a gente vê onde a gente pode chegar. E se, infelizmente, você tem todo o conhecimento e potencial para fazer diferente, e onde você está não te dá permissão, o convite que eu faço sempre é reflita, reavalie a sua carreira, aonde você quer estar. Legal. O professor trouxe aqui, acho que, alguns itens essenciais para a gente pensar esse perfil, essas competências e habilidades do profissional de RH. Por exemplo, como esse professor concorda ou até complementa, mas ele tem que ser um exímio conhecedor da sua própria área, né? Ele tem que ser expert nos subsistemas, recrutamento, seleção, treinamento, segurança, qualidade de vida, enfim. Então isso aí não se questiona, é a base dele. Ao mesmo tempo, ele tem que conhecer de negócio, ele tem que conhecer de mercado, o professor falou muito bem, né? Tem que saber fazer conta, tem que ter o olhar do dono, né, que a gente fala, e num terceiro momento, ele também precisa conhecer técnicas de coordenação de mudanças, né, de coordenação de projetos, estar à frente, né, dessa liderança. Seria por aí, professor, esse como, né, o RH deve desenvolver o seu trabalho, né, qual caminho seguir, seria por aí? Isso mesmo, professor Luciano, é esse o caminho, porque dependendo do contexto que a gente vive, de empresa, toda mudança ela é feita, por exemplo, por projeto. Então, um RH que não sabe trabalhar com gestão de projeto, dificilmente ele vai conseguir se posicionar frente ao influenciador numa equipe de projetos. Vamos olhar contextos de empresas da área de TI, que os profissionais são habilidosos extremamente com a parte racional, controle, processos, projetos, acompanhamento, mensuração. Então, o RH ele precisa entender muito esse movimento e saber o que ele vai precisar estar desenvolvendo desse conhecimento, porque senão a empresa ela fica muito vulnerável a questões que o CEO, o executivo, não está olhando, que o RH poderia olhar. Porque se a gente pensar num momento como esse, que infelizmente algumas empresas estão tendo que fazer redução de custos, quem que vai ser desligado? Aquele profissional que agrega, que veste a camisa, que está junto, ou aquele que é mediano? Porque o ruim já foi embora. Agora as empresas estão olhando o mediano, né? Uhum. Então, provavelmente vai ser aquele que é o mediano, que tem dia que entrega resultado, tem dia que não entrega, tem dia que concorda, tem dia que não concorda. Então, a gente precisa ser o profissional desejado dentro da empresa, e o desafio é fazer muito mais daquilo que está no nosso escopo e no nosso cargo. E o RH precisa, além de fazer isso com ele, conscientizar a equipe a fazer isso também, né? Porque uma das questões que eu tenho ouvido muito nesses dias é medo de ser mandado embora. Mas, peraí, quem entrega resultado realmente? Se a empresa tiver que escolher só 10, por exemplo, para ficar, ela vai ficar com quem veste a camisa 100% ou aquele que está 70%? É com quem está 100%. Então, agora, Sim. O nosso movimento, professor, não dá para ser meia boca. A gente precisa ser extremamente excelente naquilo que a gente faz. Não é nem bom, é excelente naquilo que a gente faz. Envolve todo esse conhecimento. E aí, professor, o que eu pergunto, né, na sequência aqui, até como curiosidade, na percepção do professor, no dia a dia do professor, como que o professor vai enxergando, como o professor percebe também o RH nessa busca pelo aprendizado, como que o RH tem se conectado com essas tendências do mercado? O RH tem buscado formação, o RH tem buscado se aprimorar? Como que um RH pode fazer frente a essa nova realidade? Professor, eu tenho observado sim, e de uma maneira muito feliz, o RH procurando seu espaço, o RH estudando, com todo esse avanço que nós tivemos da educação, através das mídias, através de mídias sociais, plataformas, o próprio modelo de ensino EAD, fez com que os profissionais eles trouxessem isso, não só para o seu desenvolvimento, mas para as estratégias das empresas, os programas de capacitação e desenvolvimento. Eu vejo sim um movimento crescente em relação a isso, mas só o que está sendo estudado, acompanhado, não é necessário para revalorar a estratégia da empresa, a cultura, no processo de mudança. Nós precisamos, além de estudar, a gente precisa conversar, se associar muito a profissionais de outras áreas, a gente precisa entender muito a realidade de outras áreas, de outros gestores, profissionais que estão em segmentos totalmente opostos, às vezes com o RH não teve experiência, para saber qual que é a dor dessa área.
Então, é necessário que, além de estudar aquilo que é competência principal da nossa profissão, é entender outras coisas, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, por isso que eu tive uma oportunidade sempre de assumir postos muito importantes em todas as empresas que eu passei. E como eu mudei meu mindset de um executivo para um dono de negócio, chegou um momento da minha vida que eu falei assim, agora eu quero ter meu negócio, agora eu quero ter minha empresa. E o RH ele precisa entender que ele não necessariamente precisa passar a vida inteira dele dentro de uma empresa, enquanto executivo. A partir do momento que ele vai aprimorando vários conhecimentos, desenvolvendo várias competências, ele pode sim chegar um momento e falar assim, agora eu quero ser dono do meu próprio negócio. Porque quando a gente detém o conhecimento, a gente tem poder, mas o poder não de fazer mal às pessoas, ao contrário, de fazer o bem. Imagina um RH que entende de pessoas, que entende de negócio, que entende estratégia, que entende de várias áreas da empresa, o bem que pode fazer para a empresa que trabalha, para a sociedade, caso venha empreender. Então, é esse movimento que a gente se encontra hoje, no sentido de convidar o RH a entender que ele não pode estudar só A ou B dentro daquilo que ele acha que é importante para a área. Ele tem que estar aberto para tudo. Esses dias me convidaram para fazer um curso, professor, na onde eu nunca imaginei que eu poderia estar estudando, e foi um curso referente a georreferenciamento. E aí eu falei assim, o que eu tenho para aprender aqui? Eu falei, eu nunca vou trabalhar com isso, mas eu fui. E vi tanta coisa bacana no aspecto da geografia, de topografia de solo, de métricas, de comportamento das pessoas que trabalham nessa área, de competência. Depois que eu terminei, eu falei assim, rapaz, olha quanto eu aprendi. E eu não tinha nem noção de como que era, não fazia ideia. Então a gente tem que estar aberto para esse novo. Por mais que às vezes a gente não tenha tempo, a gente precisa considerar esse conhecimento amanhã, depois ele pode ser importante para mim em alguma ação. Então o RH está extremamente aberto para tudo aquilo que ele pode aprender, que apresentam para ele e que ele pode converter tudo isso de novo em novas estratégias, em conhecimento e modelagem desse negócio da qual ele faz parte. Além dos próprios subsistemas, isso é algo que a gente considera que é fundamental, né? Legal. E ele vai buscar esse conhecimento, esse aprimoramento, seja por um curso, uma palestra, um treinamento, um livro, uma série que ele assiste. Esses insights, eles podem surgir a qualquer momento e com qualquer pessoa, né? Numa conversa de cafezinho. O professor colocou, estar aberto sempre a enxergar oportunidades. Acho que isso é essencial, né? Acho que não só na profissão de RH, mas em todas as profissões de uma forma geral. E isso, mais do que nunca hoje, tem sido bastante exigido, né? A gente enxergar a oportunidade, tentar enxergar a solução, ao invés de ficar rodando em cima do problema ali, que é o óbvio, né? Que todo mundo enxerga e é mais fácil também ficar ali só terceirizando, ao invés de tomar uma atitude e fazer a diferença. Professor, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Passou bem rápido aqui o nosso tempo, a nossa conversa, muito agradável. E eu gostaria que o professor, antes de encerrarmos aqui, eu gostaria que o professor deixasse um hashtag Fica a Dica, orientações, dicas mesmo aqui para os nossos ouvintes de como, né, ele pode se posicionar, como ele pode fazer frente a esse novo mercado, enfim, como ele pode obter mais sucesso tanto na vida pessoal quanto profissional. Professor, eu vou trazer um olhar primeiro para dentro do que eles já têm no curso. Porque, como a gente conhece o método do curso, a metodologia do curso e vive mercado, eu vejo que se um aluno que não tem tempo, se ele se dedicar primeiro a fazer tudo que o curso apresenta como possibilidade, quando a gente fala das atividades que a gente tem, extracurriculares, quando a gente fala lá do mapa, quando a gente fala das partilhas que existem, de buscar o apoio dos professores mediadores, se o aluno ele utiliza um curso de graduação, tecnólogo ou a graduação mesmo, da melhor maneira que ele pode utilizar, ele vai obter muito conhecimento, porque a gente sabe o time extremamente qualificado, teoricamente e de prática, né, porque os profissionais que trabalham, pelo menos com o professor que eu conheço, todos têm prática, todos têm vivência. Olha o quanto de conhecimento que esse aluno ele pode ter sem ele precisar, ele ficar organizando, eu vou estudar o quê, eu vou para onde. Então, a gente precisa valorizar muito quem está dentro da casa. Então, nós temos grandes profissionais e se esses alunos puderem aproveitar mais, eles vão ter grande aprendizado. Então, aproveitar o que o curso tem, que a proposta pedagógica do curso é de grande importância para a formação de qualquer profissional. Aproveitando essas propostas, esses cursos, tudo aquilo que, né, uma graduação, tecnólogo ou não, oferece, a gente vai ter um mindset totalmente diferente para olhar o mercado. Porque daí nós vamos entender por que eu preciso estudar e olhar com um conceito crítico, e não só apenas teórico,
quando eu estou fazendo uma atividade que o meu curso ele traz, e a hora que eu paro para olhar esse mercado. Então, o hashtag Fica a Dica é: não desperdice tudo aquilo que você tem na sua graduação. De novo, foi uma dor muito grande para mim quando eu desperdicei tudo aquilo que eu tinha na minha graduação e não estudava porque eu achei que eu nunca ia utilizar na vida. Quando eu tive que utilizar, eu tive que pagar muito caro para poder fazer aula particular para aprender aquelas questões que eram especificamente relacionadas à parte de exatas. Então, aproveite a graduação, é um momento único que nós temos, e diferentemente, às vezes, de algumas outras instituições, quando a gente vem para um curso EAD, um curso que ele é preparado para demandas do mercado, nós temos muito mais conhecimento rápido, atual, né, do que está se vivendo no momento, do que se fosse ter a busca para outras fontes de informação. Então, o hashtag Fica a Dica para mim hoje, né, desse podcast é: aproveite o que você tem à sua disposição. Se você seguir, aluno, tudo aquilo que o curso tem para oferecer, você vai sair muito preparado para o mercado. Só quem está no bastidor como nós, e eu não sou funcionário da Unicesumar, né, como o professor sabe, eu sou sempre professor convidado, mas eu vejo a preocupação e a qualidade dos materiais, dos professores, dos alinhamentos que tem, isso eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, se vocês soubessem qual é o movimento que tem por trás de um curso EAD, na Unicesumar eu falo porque eu vivo lá algumas etapas de módulos, todo mundo oferece o melhor. Então, se os alunos oferecerem o melhor deles, professor, eu tenho certeza que nesse momento de pandemia e pós-pandemia, eles vão ter muitas informações, muito conhecimento para ser referenciado aí nesse mercado. Sensacional. Professor Rodolfo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, contribuição, trazendo aqui reflexões, insights e até provocações interessantes a todos nós. Chegamos ao final do nosso podcast. Neste episódio, conversamos sobre as competências do gestor de recursos humanos. Estive aqui acompanhado pelo professor, mestre, master coach e mentor de empreendedores, José Rodolfo Groh, que abrilhantou o nosso episódio. Espero que as informações e conhecimentos aqui compartilhados possam inspirar você na sua formação e também na sua atividade profissional. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!